Bom dia mais uma vez. Namastê. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, professora Lucília, que me convidou. Fico muito feliz. Obrigado, obrigado. Mas é bom. Eu também, eu choro até com um comercial de margarina. Então eu vou começar contando uma historinha que eu gosto de contar. Diz que tinha um palestrante, né, já um senhor muito famoso, e dava palestra no mundo todo. E tinha um motorista desse senhor. E o motorista levava ele para as palestras. Chegou um dia num país diferente e o palestrante estava totalmente sem voz. E ficou muito preocupado. E o motorista, que já acompanhava ele há algum tempo, falou assim: não, você fica tranquilo, eu conheço bem a sua palestra, eu faço a palestra, ninguém viu sua foto e tal, não tem problema, eu faço a palestra, já conheço a palestra. Aí o motorista fez uma palestra brilhante, muito boa a palestra. Aí chegou naquela parte, né, que todo mundo tem medo. Alguém tem alguma dúvida? Aí levantou uma pessoa, eu tenho. Fez uma pergunta muito difícil. Aí o motorista pensou e falou assim: meu amigo, essa sua pergunta é tão fácil, que eu vou pedir o meu motorista que está lá atrás para responder. Então eu gosto de contar essa história, porque eu era motorista do professor. Aí de tanto acompanhar, de tanto assistir as palestras, eu comecei. Mas se tiver pergunta difícil, eu mando lá para cima para ele responde. E outra coisa que o professor sempre ensinava era a risoterapia, né? Risoterapia. A gente rir é uma terapia, faz bem para a saúde. Então o professor, ele gostava de, por exemplo, ver o gordo e o magro. Botava lá uma fitazinha, fita videocassete ainda, né? E ficava ali gargalhando. Então a gente vê comédia, a gente ri, a gente se divertir, faz bem para a saúde, né? Às vezes a gente entra nesse campo da yoga ou da saúde, da meditação, e fica muito fechado, né? Fala baixinho, não fala com todo mundo. Eu acho que é o contrário. Eu acho que quanto mais a gente caminhar, mais feliz a gente tem que estar. Mais comunicativo a gente tem que estar, tá? Então eu vou falar um pouquinho com vocês. Para quem não conhece, esse aqui é o professor, né? Professor Hermógenes. Ele foi um dos pioneiros, eu falei lá em cima, na década de 50, mais ou menos, ele teve tuberculose e quase morreu. Naquela época a tuberculose era muito grave, né? E ele encontrou 2 livros falando sobre yoga, numa livraria no centro. Sendo que era um livro em francês e um em inglês. E ele não falava nem inglês nem francês. Mas ele comprou os 2 livros e começou a levar para casa e tentar estudar e tentar praticar as posturas escondido, porque ele tinha tido tuberculose e o médico não deixava ele fazer nada. E ele foi autodidata, então ele se trancava no banheiro e ficava repetindo as posturas, era isso que ele fazia. Olhando a foto e tentando repetir, respirar. E ele diz que o yoga curou ele da cura. Porque, na verdade, para os médicos, ele já estava curado da tuberculose. Mas ele tinha uma vida totalmente limitada. Tinha que se aposentar, não podia trabalhar, não podia fazer exercício. Era uma coisa assim, com 35 anos, imagina. Então, o yoga devolveu a saúde para o professor. Tá? E acho que esse que é o caminho do yoga, né? Um caminho de saúde. Então, isso está no livro do professor. Tudo que eu falar aqui está no livro do professor, tá, gente? O yoga é milenar. Infelizmente, hibernando na superficialidade, os normóticos, eu vou explicar, consumidores de modismo no Ocidente, estão desviando o yoga de seus santos e sábios objetivos, reduzindo a ginástica a serviço da egosclerose. É lastimável. Imagina que ele escreveu isso no Auto Perfeição em 1962, por aí. Acho que de lá para cá, acho que a coisa andou piorando ainda. A gente confunde o que é yoga, né? Eu estava falando um pouquinho lá em cima. A gente vê uma revista, algum vídeo, alguma coisa, aquelas pessoas muito jovens, muito magras, muito flexíveis, fazendo um contorcionismo
E a gente acha que yoga é só aquilo ali. Então, que eu não posso fazer yoga. Isso é um conceito totalmente errado. O yoga é uma filosofia de vida. Muito mais do que um exercício físico, é uma filosofia de vida. Todos nós podemos fazer yoga. O yoga é para todos, independente da idade, independente da limitação física. Até o ano passado, eu estava fazendo um trabalho na rede DOR, na Oncologia DOR. Então, eu dava yoga e meditação para pacientes com câncer. E eles faziam aula, faziam meditação, faziam respiração, faziam relaxamento. Então, o yoga, uma das bandeiras do professor Hermógenes é yoga para todos, independente da idade e da condição, tá? Agora, eu queria explicar dois termos aí interessantes. O professor fala normóticos, isso é muito interessante. Normóticos vem de uma doença que o professor descobriu, que chama normose. E a normose é a doença de ser normal. Olha que engraçado. Deus me livre de ser normal. A professora está falando aqui. Era uma frase do professor. Deus me livre de ser normal. Mas o que é isso, Tiago? Então quer dizer, tem que ser anormal, tem que ser doido? Não. Normose. Por que a normose é patológica? Porque a norma, gente, é o que a maioria faz. Isso é uma norma. Se aqui a gente tem, não sei, 40, 50 pessoas, metade mais um é a norma. Se a maioria de nós tem uma vida com estresse, tem uma vida que se alimenta mal, dorme pouco, toma muito remédio, toma Rivotril, se alimenta mal, isso é a norma. A sociedade é assim. A maioria da sociedade é assim. Consumismo em excesso, né? Competitividade em excesso, violência em excesso. Isso é o que a maioria faz. Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade doente no estilo de vida. E a gente querer se enquadrar numa sociedade doente não é bom negócio. Então a gente tem que ser diferente, tem que ter coragem de ser diferente, de se alimentar de maneira diferente, de se vestir de maneira diferente. Porque todo mundo tem que ter a marca tal, da bolsa tal, ou a camisa com o símbolo tal, ou o tapete de yoga da marca da empresa tal. Por que tem que ser todo mundo igual? Todo mundo tem que ter o mesmo celular, com a mesma marca. Isso é uma doença da modernidade, a gente querer copiar os outros, enquanto a gente é único, o ser humano é único, né? E a outra é a egoesclerose, isso tem tudo a ver com o yoga. O yoga, como eu falei, é uma filosofia de vida que busca ensinar a gente a interagir com o mundo. E um dos nossos grandes problemas é o nosso ego. É eu achar que eu sou mais importante do que os outros. Isso é uma das piores coisas que tem para a nossa vida, para o nosso convívio. Então, a gente aprender a administrar o ego não é matar o ego tem um papel, né? Deve ter psicólogos aqui, por favor. Não é isso, né? Mas é administrar, colocar o ego no lugar dele. O yoga fala muito da consciência. Atrás desse ego, dessa personalidade, tem uma consciência. E a gente tem que aprender a lidar melhor com essa consciência e não só com o ego. Vocês sabiam que as palavras que a gente mais fala na nossa vida são eu e meu? Todo ser humano. É a palavra mais dita pelo ser humano. Eu e meu, durante a vida. Milhões de vezes, milhares de vezes por dia, a gente fala eu e meu. Sou eu que faço, é minha família, é minha casa, são os meus problemas, é minha vida. Então, né, a gente tem que quebrar essa egoesclerose e pensar no coletivo. Pensar no nós, parar de pensar só no eu e pensar um pouco no nós, tá? E uma coisa importante, né, as distâncias grandes, elas começam no primeiro passo. Desde que ele seja no rumo. E desde que a gente dê esse passo. Eu falo muito sobre yoga e às vezes as pessoas falam assim, mas isso não é para mim não. Isso aí é para quem mora lá na Índia, nos Himalaias, né? Ficar meditando, ficar tranquilo.
Não é para mim, não. Eu vivo na sociedade, eu tenho família. Engano. A meditação é para todos nós. Aí muita gente fala assim, eu não vou fazer meditação não, porque eu sou muito agitado. Aí eu falo, é você que precisa de meditação, né? A minha mente é muito agitada, eu não consigo meditar. Então é você que precisa treinar a meditação. Tá? Então, tudo começa no primeiro passo, na primeira modificação. E que seja bem simples, mas que a gente vá constantemente. A gente não precisa correr, mas a gente precisa andar sempre para frente e numa direção. Né? Então, se eu quero mudar a minha saúde, eu tenho que começar com coisas pequenas que eu consiga fazer. Porque se eu, de uma hora para outra, eu quero ser vegetariano, eu quero ser vegano, eu quero fazer 3 horas de meditação, eu quero correr 2 horas, não vai dar certo. De um dia para o outro, isso não vai dar certo. Mas se a gente começa devagarinho, mudando um pouquinho a alimentação, eu vou diminuir a quantidade de açúcar, eu não vou tomar mais o refrigerante. Escolher uma coisa e ir mudando uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada... eu não consigo meditar 1 hora. Não precisa meditar 1 hora. Vamos meditar 5 minutos. 10 minutos. Eu não tenho tempo. Aí já é questionável, eu não tenho tempo. 10 minutos. Mas a gente tem 10 minutos para ficar no Facebook, tem 10 minutos para fofocar, tem 10 minutos para ver a novela, tem 10 minutos para opção de coisa. Mas para cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, a gente não tem. Isso é um processo de autossabotagem, né? O que realmente eu preciso, eu não faço. E o que me faz mal, eu faço. Então, é importante que a gente perceba o que a gente quer também. Se a gente quer mudar, se a gente quer ter saúde. Se também, se não quiser, não... cada um sabe de si. Não quero converter ninguém, não. Cada um tem o seu juízo. Mas é o que eu escuto muitas vezes assim, professor, eu queria ter mais saúde, eu queria ser uma pessoa mais tranquila. Mas é igual eu querer ir para o Rio de Janeiro e virar para o outro lado. Né? Eu quero ir de um ponto para o outro, eu quero sair de uma pessoa estressada e quero me tornar uma pessoa mais tranquila. Mas eu continuo fazendo tudo que me estressa. Eu quero ser mais saudável, mas eu continuo me alimentando mal, dormindo mal, não faço exercício físico. Como é que eu vou ser saudável? Então a gente tem que ir para onde a gente quer ir. A gente tem que saber para onde a gente quer ir e tem que dar os primeiros passos. E aí as coisas uma coisa vai puxando a outra, né? O professor falava muito que a natureza não dá saltos. Não tem como a gente sair de um extremo e ir para o outro. Não vai dar certo. Tem que mudar uma coisa que te incomoda na sua saúde, na sua busca. Vai de coisa em coisa. Eu quero aprender a respirar melhor. Então, foca na respiração. Eu quero aprender a meditar. Então, e o resto vai vindo com o tempo. Então, o método do professor, que é muito simples, vocês viram a aula, né? É Hatha Yoga milenar, básica, tranquila. Mas ele desenvolveu algumas ideias sobre isso, como passar, né, na verdade. Mas é Hatha Yoga, tá? A linha do professor é Hatha Yoga. Mas ele diz que é um autotreinamento e não um tratamento. A yoga terapia ou yoga é um autotreinamento, não é um tratamento. Isso faz total diferença. Porque num tratamento tem que ter um paciente. E o paciente, muitas vezes, fica como? Passivamente, esperando que o médico resolva. Esse é o grande problema hoje em dia, talvez, da nossa medicina. Eu adoeço por algum motivo, que eu não sei qual é, e muitas vezes o médico também não sabe. E aí eu vou no médico e ele me dá um remédio. Muitas vezes esse remédio é para tratar o sintoma, mas não é para tratar a causa. Então, muitas vezes eu vou ter que tomar esse remédio para o resto da vida. Cada vez mais a gente vê pessoas tomando uma série de remédios para o resto da vida.
Vocês já repararam que a única coisa que não tem crise é a farmácia? Nunca vi fechar farmácia. Só abre. Tem uma em cada esquina. Ela é da Tijuca também, eu morei a vida inteira na Tijuca. A Tijuca é a capital mundial da farmácia. Você anda na Conde Bonfim, são, sem brincadeira, centenas de farmácias ali. Aqui também deve ser, né? E é uma do lado da outra, eu não entendo isso também. É uma do lado da outra. Tem tudo na farmácia, né? Então, a gente está cada vez mais doente. A gente toma mais remédio e fica mais doente. Por isso, a saúde, o que o professor dizia, que a saúde é responsabilidade nossa. A doença é responsabilidade do médico. Eu trato da minha saúde, com o que eu como, com o que eu penso, com o que eu me divirto. Porque a gente fala muito da alimentação hoje em dia, né? Graças a Deus isso melhorou muito, assim. Muitas pessoas já não comem tanto açúcar, tentam alimentação orgânica, mais integral. Muita gente faz isso hoje em dia, né? Essa cultura, graças a Deus, cresceu muito. Mas a alimentação não é só comida. E o que eu vejo na televisão? Isso está me alimentando. E os livros que eu leio? E as redes sociais? Os papos que eu tenho, WhatsApp, Facebook, YouTube, o que eu estou consumindo? Isso tudo leva a gente para a saúde ou para a doença. É a nossa escolha. Eu vou ler um livro que vai me acrescentar, vai me ensinar, ou eu vou ler uma tragédia que vai, né? Igual os filmes lá do cinema. Quais filmes que fazem sucesso no cinema? É de morte, de arrancar cabeça, terror. É só isso. Os filmes melhores nem chegam no cinema direito. Quando chega um horário num cinema específico lá longe, que ninguém sabe. Né? É a mídia, mas a culpa é um pouco da mídia, mas é um pouco nossa também, porque eles vendem o que as pessoas compram. Por que a televisão tem um nível tão ruim? Porque as pessoas gostam de ver programas com níveis assim. Por que aqueles jornais que passam de tarde só passam tragédia? E só falam de tragédia, e só mostram tragédia? Porque as pessoas ficam assistindo. Se não tivesse Ibope, não tinha. Então não dá também para a gente falar só que é culpa da televisão. É culpa do que a gente vê. Porque se a gente vê da Ibope, eles fazem mais. Novelas da TV Globo. Né? Cada vez essas novelas de mais tarde trazem mais tragédia e mais maldade. É impressionante, não sei se vocês reparam isso. Mas as novelas estão passando um nível de maldade e de falta de amor que é uma coisa absurda. E as pessoas veem todos os dias a novela, só falam da novela, só pensam na novela. Isso também adoece, gente. Isso também atrapalha, né? Então eu falei um pouquinho sobre isso na aula, né? A prática do yoga não pode deixar de ser holística. O professor falava muito, talvez foi uma das primeiras pessoas no Brasil a usar esse termo, holístico. O que é holístico? É global. A medicina hoje, desculpa se tem algum médico aqui, eu reconheço o valor da medicina muito, inclusive o livro Yoga para Nervosos, a primeira dedicatória do professor é aos médicos, tá? Eu reconheço totalmente, o professor no final da vida fez tratamento médico, tomou remédio, porque era necessário. O problema é quando a gente toma e não é necessário, o excesso, tá? Mas hoje em dia a medicina é muito detalhista, né? Você já reparou? Você vai no ortopedista, o ortopedista, um é especialista em pé, o outro é especialista em joelho, o outro é em coluna. Isso tem um lado bom, porque eles são muito bons no que fazem. Mas o ser humano não é um pedaço. Quando eu tenho uma doença, eu não sou um pedaço. Não é uma oficina. Eu vou no carro e troco a bateria. A gente tem que ver o ser humano como um todo. E é difícil, às vezes, os médicos terem essa visão.
O que você se alimenta? Ah, eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca há anos que não melhora. Aí você toma aspirina. A aspirina só vai camuflar. Ela só vai camuflar. Ah, mas por que você tem essa dor de cabeça? Não sei. Será que é alimentação? Será que eu não estou dormindo bem? Será que eu sou muito estressado? Será que eu sou muito ansioso? A gente tem que ir na causa. Se a gente não for na causa, eu vou ficar a vida inteira tomando aspirina. Tá? Então, o yoga como um todo, ele vê corpo, energia, emoções, pensamentos, convicções e espírito. Tá? O yoga tem que ter tudo isso. Na aula de Hatha Yoga eu falei com vocês, na hora da postura, eu não estou trabalhando só o corpo. Eu estou trabalhando a minha mente, eu estou trabalhando a respiração, eu estou trabalhando o foco, eu estou trabalhando as minhas emoções. Teve até uma amiga aqui que estava fazendo aula que falou que na respiração teve uma emoção. Acontece. O yoga ele desbloqueia uma série de emoções, uma série de bloqueios que a gente tem, físicos, mentais e espirituais. Então, isso acontece muito, né? Os professores de yoga aqui estão acostumados a ver isso na sala de aula, pessoas que vão se soltando e vão colocando para fora a sua emoção também, né? Então, a yoga terapia, como a gente chama, é focado na saúde, não na doença. Doença, a gente procura um médico quando a gente está doente, tá? Não é patocêntrica, é higiocêntrica. Vocês sabiam que na China contam que a gente paga o médico para não adoecer? Aí quando a gente adoece, a gente para de pagar. Olha como é uma visão diferente, né? A medicina tradicional chinesa. Então, é isso. A gente paga o plano de saúde sempre, né? Mas a gente não quer usar, mas a gente paga. Aqui é o contrário, né? Então, é outra visão. O yoga, ele coloca a responsabilidade na nossa mão. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que fazer as minhas escolhas. Não cria dependência. Isso é muito importante, tá? Nem mesmo do professor Hermógenes, nem mesmo do método, nem mesmo do livro, de nada. É o que eu falo lá com os alunos. A gente quer independência. Então, faça um tempo, estude, pratique e siga praticando para o resto da vida. Seja feliz. Não precisa ficar ali a vida inteira. Se quiser, é um prazer, né? Fazer yoga em conjunto, trocar ideia é sempre bom. Mas o ideal é que todos nós aprendêssemos e pudéssemos fazer na nossa casa. Porque aí eu vou fazer todo dia. Senão eu vou só terça e quinta lá no Instituto Hermógenes. Dispensa tudo que não é natural. Esse aqui eu estou falando do método do professor Hermógenes, tá, gente? Existem outras linhas que usam equipamentos, que eu respeito, acho maravilhoso. Eu estou explicando só o que eu trabalho, o que eu sei, né? Ver o homem holisticamente, já falamos. Então, o professor praticando, ele é uma prova viva do que o yoga dá resultado. Ele, com 90 anos, fazia todas as posturas, ficava de cabeça para baixo, meditava e praticava diariamente. Isso é muito importante. Muito difícil a gente manter uma prática a vida inteira. Então, mesmo que fosse pouco, com febre, resfriado, com chuva, com dor, ele estava lá, sentado, praticando. Porque se a gente não praticar, nada acontece. Não adianta, o yoga é uma prática. Se não for uma coisa que entre na nossa vida, não faz diferença. Eu falo muito isso com os alunos. Eu faço uma vez por semana no instituto. Não, ali a gente pratica junto, mas em casa e fora daqui. Se não tiver em casa, não vai fazer milagre. Já falamos, né, sobre o corpo, emoções. A saúde não é um fim último, é um meio para se alcançar o transcendente. Isso aqui é muito legal, porque a gente pensa sempre, às vezes, na saúde como um fim, né? Para que você quer fazer yoga? Porque eu quero ter saúde. Tá, muito bom. Mas para que você quer ter saúde? É uma pergunta. O professor sempre fazia essa pergunta. Porque vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Imagina um desses nossos representantes lá em Brasília, que desviam verbas. Imagina que ele faça Hatha Yoga e tenha muita saúde. Nunca falta trabalho. Ele vai desviar mais verba, né?
Não é verdade? Imagina um assaltante que faça Hatha Yoga, não é bom. Ele vai ter saúde. Mas se não tiver ética, se não tiver valores, não adianta. Se não procurar... Oi? Isso, o professor tem alguns casos, por exemplo, de pessoas que praticaram dentro do presídio. Tem um rapaz lá em Natal, no presídio de Natal, que ele, por um livro, o Autoperfeição, ele começou a estudar e praticar, ele se modificou e depois ele começou a ensinar os outros presos a praticar yoga e meditação no presídio. Eu comecei há pouco tempo agora a participar de um projeto lá no Rio, muito legal, que é yoga de rua. Yoga para moradores de rua. Então é fantástico. Eu comecei agora, mas já tem um tempo o projeto. São professores que se juntam, fazem um revezamento, aí tem café da manhã, tem almoço, e eles praticam Hatha Yoga, meditação. Então, assim, o yoga pode ser as escolas, né? Eu estava falando com a minha amiga ali, que está ensinando meditação nas escolas. Isso deveria ter em todas as escolas, né? Meditação, yoga, porque as crianças já começam com um novo conceito. Mas então essa coisa da saúde é muito importante. O yoga, né, os professores que estão aqui sabem, começa lá no Yoga Sutra, que é um livro muito importante, Yamas e Niyamas. Né? O que são Yamas e Niyamas? É um código de conduta. Não mentir, não roubar, não aceitar propina, não matar. Isso tudo está lá. Para a gente praticar yoga, a gente tem que procurar isso. Porque não adianta, só saúde por saúde. Se um cara mal tiver saúde, não é bom negócio para a gente. Aqui foi um esquema que o professor desenvolveu, vou falar rapidamente, já estou chegando no meu tempinho. Holisticamente, né, multifrontal. Então, ó, trabalha o espírito, trabalha a mente, trabalha a conduta, como eu estava falando, a ética, trabalha o corpo, trabalha a sensibilidade. Sensibilidade no sentido de coisas boas, de beleza, aquilo que a gente estava falando, o que a gente consome, né? Um exemplo, o professor adorava música clássica. Então ele deixava lá a Rádio Mac tocando o dia inteiro ali. Isso eleva a gente, né? Ao mesmo tempo que a gente bota uma música com uma mensagem ruim ou com um ritmo ruim, aquilo também deprime a gente. Existem estudos sobre isso. Não quero, né, entrar, essa música é boa, não é meu objetivo, mas isso tem estudos. Que a gente coloca, com plantas inclusive, a gente coloca a música clássica, tem lugares hoje em dia, não sei se já ouviram falar, que nas plantações orgânicas se coloca música clássica, para que a vibração da música passe para o alimento. Pesquisa isso na internet, é muito legal. Tem uma pesquisa também de um japonês, eu não vou lembrar agora o nome, da água. Masaru Emoto. Procura na internet. Já veio ao Brasil, né? Você teve com ele? É. Então, bota no YouTube, né? É fantástico. Ele coloca música clássica para coisas com água e coloca músicas pesadas, assim. E aí ele tira uma foto e mostra os cristais que se formam. Então, as músicas que elevam são cristais lindos. Procura na internet, tem fotos assim belíssimas, verdadeiras mandalas, né? Já a outra música, tudo disforme, tudo borrado, tudo... E a gente sabe que o nosso corpo é, a maior parte, água. No filme Quem Somos Nós, boa. Ele aparece com essa pesquisa, tá? Então, tudo que a gente se alimenta faz diferença. Não só comida, lembra? O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu falo para as pessoas. Isso tudo está me alimentando bem ou mal. Então, o Hatha Yoga, né? Todo mundo aqui sabe um pouco, é essa linha mais conhecida, talvez, aqui no Ocidente. Trabalha com posturas, que a gente fez lá em cima. Pranayama, que eu coloquei respiração, mas é através da respiração, tá? O prana é uma energia e através do exercício respiratório eu capto energia. Não é simplesmente um exercício respiratório, tá? Através do exercício é que eu faço pranayama. Meditação, relaxamento, eu falei lá,
Parte mais importante do yoga, aprender a relaxar. As pessoas não sabem relaxar. Quanto mais profundo é o relaxamento, mais o nosso corpo encontra saúde. Mais a nossa mente se acalma. Existem hoje terapias só de relaxamento, livros que falam só sobre relaxamento. Atua principalmente nos níveis mais sutis, psicoterapia, né, a mente, reconhecendo a logoterapia como onipotente para a solução. Logoterapia é entrega, né? Tem até hoje em dia um mantra que o professor divulgava, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos repetir. Entrego, confio, aceito e agradeço. Tudo, o bom e o não tão bom. A saúde e a doença. O lucro e o prejuízo. Entrego, confio, aceito, agradeço. Não foi o professor que criou, tá? Mas ele difundiu. Foi uma devota até de Saibaba, uma senhora de Londres e tudo, mas o professor aprendeu e repassou. E muita gente associa como sendo do professor. Hoje eu recebo muitos casos de pessoas que usam esse mantra diariamente e como esse mantra ajuda em processos, às vezes, de depressão, de ansiedade, de doença. Entrego, confio, aceito e agradeço, tá? Eu quis colocar aqui um pouquinho o que era o que o professor praticava, só para a gente ter uma noção, tá? Não violência. Aí entra a questão do vegetarianismo, eu não vou me aprofundar, é um assunto polêmico, mas só para vocês saberem que dentro do yoga, muita gente se torna vegetariano, não só por uma questão de saúde, mas muito mais pela vida do animal, tá? Pesquisem, não estou querendo polêmica, não precisa ser vegetariano para fazer yoga, mas é bom que a gente pesquise. Então, é só deixar a informação e a gente pesquisar. Seva seria algum tipo de trabalho voluntário. O karma, também a gente chama de karma yoga. A gente se dedicar a algum trabalho que seja para a comunidade, para a sociedade. Muito importante, sem esperar nada em troca. Nem reconhecimento, nem muito obrigado, nem como ele é bonzinho. Isso é muito importante no karma yoga. É fazer o bem, porque é o nosso papel. Ponto. Não tem que ter troco, não tem que ter dinheiro, não tem que ter muito obrigado. É fazer porque é o meu papel. Eu sou ser humano, eu tenho que ajudar a humanidade. Caminhadas, né? Ou exercício físico, quem gosta de correr, esporte. Eu, por exemplo, adoro praticar, pego onda, jogo waterpolo. O esporte é fantástico para tudo. Corrida, bicicleta, natação. Né? Vai de cada um, mas a caminhada, às vezes, é mais acessível para todo mundo. O professor, por exemplo, caminhava muito. Já é um exercício maravilhoso, tá? Pranayama, a gente já falou. Asana, meditação. Alimentação, fundamental. Hoje, infelizmente, se fala muito pouco da alimentação na medicina como um todo, né? Os médicos, na sua própria formação, não dão muita nutrição na faculdade, o que é uma pena. Quando o próprio Hipócrates, né, o pai lá da medicina, ele fala que seja o seu alimento o seu único remédio. Que o seu alimento seja o seu único remédio. Isso está lá no primórdio da medicina. Hoje, os médicos, muitos não estudam essa parte, não sabem mesmo. Não é uma questão de ser bom ou ruim. Não faz parte do treinamento. Relaxamento, já falamos, atitude mental, isso é muito importante, né? A gente ter uma mente positiva, a gente pensar que a gente pode, que a gente vai vencer. O professor contava uma historinha muito engraçada, que ele falava a pessoa pessimista, né? Você pergunta assim, a senhora vai bem? Aí ela falava assim, hoje eu vou melhor do que amanhã. Olha a mente da pessoa. Quer dizer, hoje eu estou bem, mas amanhã... E muita gente é assim, parece brincadeira, mas a gente tem uma mente que a gente tem que tomar cuidado. Que ela vai levando a gente por uns caminhos, se a gente deixar, eu sou preguiçoso, eu sou muito fraco, eu não consigo, eu não posso.
Ah, eu tenho tantos problemas na minha vida. E a gente vai reforçando, a gente vai reforçando, a gente vai... Às vezes chegava alguém para o professor e falava assim, professor, o senhor não sabe, a minha depressão... O professor era muito brincalhão, ele falava assim, você foi no cartório, registrou a depressão? Tem certeza que ela é sua? Porque quando a gente afirma isso, a gente dá força para a depressão. Então, quando eu estou doente, o meu corpo está doente. Não quer dizer que o meu ser todo esteja doente. É diferente, eu estou doente, eu não sou doente. São pequenas coisas que a gente tem que aprender a... Atitude mental, retidão. Né? O professor falava muito isso. A gente precisa levar uma vida correta, uma vida ética. Está um pouco fora de moda hoje em dia, mas é importante. Sai Baba é um mestre da Índia que eu gosto muito, o professor também. Ele tem uma frase que eu sou apaixonado. Ele fala assim, o certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Isso é muito forte. Porque muitas vezes a gente faz o errado porque todo mundo faz. Ah, no Brasil é assim. Todo mundo pode. Por que eu não posso? É? O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Fisioterapia, já falei um pouquinho, né? E na Masmarana é uma repetição de um mantra, de um nome de Deus, de uma coisa positiva, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu ter algum mantra ou alguma frase que me ajude a ir para o lado bom, a me motivar. Entrego, confio, aceito, agradeço. Quem é religioso, por exemplo, quem é cristão, rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Quem é mais para a Índia, cantar os mantras hindus. Quem é espírita, fazer as orações. Quem é evangélico, fazer... tem poder, gente, tem muito poder. A oração, a reza, os mantras, tem poder de cura. Tá? E a gente tem que aprender a usar mais. Comprovação do método é 60 anos no Instituto, passaram milhares de pessoas estressadas, ansiosas, com síndrome do pânico, com diversas doenças, que junto com o tratamento médico, isso é muito importante, não deve se abandonar o tratamento médico, mas a gente tem muitos casos, por exemplo, de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que a pessoa junto com o psiquiatra, tomando o remédio, com o consentimento do médico, foi conseguindo diminuir o remédio, aumentar as práticas de relaxamento, de meditação e conseguindo um equilíbrio. Em alguns casos, consegue até parar de tomar o remédio. Mas, lembre, com o consentimento do seu médico. Tá? Isso é muito importante. Gente, era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, aqui tem meus contatos, tá? institutohermose.com.br, tem no Facebook. Posso disponibilizar? Pode, por favor. Hoje em dia a gente tem, tá ali também, um canal no YouTube também, Instituto Hermógenes ou Thiago Leão. Lá tem vários videozinhos, tá? Então eu queria agradecer muito. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Agradecer de novo a professora Lucília, agradecer a casa, a professora, Orlando. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Fica à vontade. Ao José também. Desculpa aí o trabalho. Obrigado, gente. Foi um prazer. Pode falar. Rapidinho. Até essa questão que você falou dos caminhos, né? Ah, quero ser uma pessoa mais calma e ir para um lado mais estressado. Eu acho que o yoga traz muito essa luz do autoconhecimento e é se questionar nessa coisa da saúde, o que estou fazendo para atrapalhar a minha saúde, né? Não só quero ser uma pessoa com saúde, quero ter bem-estar, fazer yoga. Eu acho que é o que eu faço para atrapalhar isso, é a gente trazer essa reflexão também para essa pergunta, né? Perfeito, é isso. Porque, na verdade, a gente é para ser saudável, é para ser feliz. Se a gente está adoecendo, isso aí. Se a gente está adoecendo, alguma coisa está errada. E a gente tem que evitar o que causa essa coisa, tá? Gente, muito obrigado. Namastê.
Obrigada, Pai.